Vamos abrir nossas Bíblias em Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, versículos 16 a 18. Não vos enganem, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. A vida, nossa vida, é cheia de indas e vindas. Diversas situações que tomam conta de nós e que muitas vezes nós revivemos velhos problemas e velhas circunstâncias. Nós passamos por problemas, enfrentamos dificuldades e muitas vezes, em meio às nossas crises, nós podemos nos perguntar onde está Deus. E também podemos nos perguntar onde está a nossa fé. A carta de Tiago é um relato apaixonado e pessoal de uma pessoa que conviveu de perto com Jesus. Não apenas de seus ensinos, mas desde a mais tenra idade, Tiago era irmão de Jesus. Tiago converteu-se ao presenciar a morte e a ressurreição do irmão, e pelo relato em Atos 15, Tiago foi quem presidiu o primeiro concílio da igreja, que decidiu por expandir a mensagem do Evangelho aos não-judeus. Este texto, esta carta de Tiago, foi escrita em 44 d.C. para os cristãos que sofriam a perseguição. E o texto foi escrito, segundo os comentaristas, ao longo de 18 anos. Nós voltarmos um pouco antes, no início da carta de Tiago, nós vamos encontrar ele falando a respeito das provações e a importância de passar por elas, a importância de passar por elas com sabedoria e falando também de que estas provações e estes problemas são circunstanciais, são provisórios, né? Aí ele passa a falar a respeito da origem do pecado, diz o verso 14 que a tentação nasce dos impulsos incontroláveis dentro de nós. E aí nós chegamos ao nosso texto. Logo após o nosso texto, Tiago vai começar a versar a respeito da prática da palavra, de se praticar aquilo que se conhece. Se nós olharmos mais atentamente para esse bloco todo, nós vamos perceber que os versículos que nós lemos fazem parte de uma sequência, o fechamento de uma sequência sobre a origem do bem e do mal, e faz esta ligação com a prática, a importância de se viver corretamente o que nós cremos. Há uma expressão aqui em Tiago que é muitas vezes mal interpretada. Trata-se da expressão pai de luzes. Ocorre, se eu não me engano, exclusivamente aqui em Tiago, essa expressão para se fazer referência a Deus. E aqui o que Tiago está querendo fazer é mostrar justamente o contraste entre as trevas, a origem do pecado, e o contraste da luz de Deus, né? A Bíblia de Genebra, quando comenta esse texto, diz o seguinte: os luminares da natureza variam em magnitude e estão sujeitos a fases. O sol brilha durante o dia, mas à noite ele se esconde, ou nós escondemos, né? Nos escondemos da face dele. À noite a lua brilha, mas não é toda noite que a lua brilha. A lua também tem as suas fases. Deus, que é o autor da luz, nele não há mudança de brilho ou de claridade. O seu caráter é imutável, não é dado a oscilações. Por essa razão, os cristãos podem estar certos que por mais escura que seja a noite, ou por mais claro que seja o dia, a luz de Deus não nos abandona. Por isso ele é o Pai de luzes. E, olhando para este texto de Tiago, eu quero meditar nesta manhã com vocês sobre a importância de nós crermos e fundamentarmos
a nossa fé na certeza de que Deus está conosco em toda e qualquer situação. E Ele está conosco, e tudo que há de bom e perfeito nós recebemos dEle. Tudo, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai de luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Só quem reconhece viver nas trevas sabe a importância da luz. Só quem caminha à noite sabe a importância da luz. João Calvino diz que nós sabemos não haver nenhuma de nossas obras que à vista de Deus seja considerada perfeita ou pura e sem qualquer mácula de pecado. Nós precisamos compreender que a nossa natureza ela é pecaminosa. Quando nós olhamos para o texto da queda no Éden, nós pensamos que o pecado cometido ali por Adão e Eva foi um pecado que corrompeu apenas a espiritualidade do ser humano. E não foi assim. A nossa vida como um todo foi corrompida. A nossa maneira de pensar, o nosso corpo, a nossa psique, tudo foi corrompido pelo pecado. E de fato não há nada, e talvez a visão de Calvino possa nos soar muitas vezes extremada, né? De que não há nada, absolutamente nada à vista de Deus que possa vir de nós, que seja bom. E isso contraria alguns conceitos de algumas linhas do cristianismo, que diz que o homem é bom, mas o homem não é bom, o homem é gerado em pecado, o pecado toma conta, e se eu tiver que escolher, eu vou escolher o que é melhor para mim e não o que Deus quer para a minha vida. Se eu tiver que escolher, eu vou querer tirar vantagem e não o outro. Se eu tiver que escolher, eu vou querer. Eu. E o pecado faz com que nós olhemos para nós, para dentro de nós, somente para nós. No entanto, tudo que há de bom e perfeito, nós recebemos de Deus. E só quem reconhece sua total depravação pode reconhecer no outro e em si um dependente da graça de Deus. Nós precisamos reconhecer que nós não somos bons, que tudo que há de bom provém de Deus, e dele nós dependemos para amar e proclamar a sua vontade. Se nós formos nos portarmos pela nossa vontade, nós vamos querer tirar vantagem do outro. Eu me recordo de um evento esportivo, desses muitos que a gente fazia no tempo de mocidade, e uma das igrejas que participava era uma igreja muito humilde, e os meninos estavam lá jogando futebol, tudo, e as igrejas mais abastadas, né, levavam aqueles cooler, né, de água, isotônico, né, para tomar nos intervalos dos jogos e tal, e os menininhos bebendo água de torneira, né? Até que uma hora um dos rapazes das igrejas mais abastadas falou assim, não, pega o cooler que está lá no canto e põe aqui no meio, nós vamos dividir com eles. Eles são nossos adversários no jogo, que fora não. Então todo mundo jogando junto. Essa é a diferença, né? O homem não faria assim. O homem faria como a Argentina fez com o Brasil em 90, né? Vocês conhecem essa história, né? O pessoal disse que a água que o Batistuta e o Maradona deram lá para os jogadores brasileiros na oitava de final da Copa de 90 estava batizada, né? Recentemente, num programa de televisão, eles comentaram sobre isso e falaram que estava mesmo, né? Essa rivalidade Brasil e Argentina, né? Mas se a gente for do nosso jeito, a gente vai querer prejudicar o outro. Eu tenho que ganhar sempre, eu tenho que vencer sempre. E não é assim que o povo de Deus age, porque nós reconhecemos que nós não somos bons. E tudo que há de bom provém de Deus. E dele nós dependemos. Nós dependemos para amar e nós dependemos para proclamar a sua vontade. Deus está conosco em toda e qualquer situação. E Ele está conosco porque Ele é perfeito e Ele é estável. Diz o texto que em Deus existe plena firmeza, ou seja, em quem não pode existir variação e sombra de mudança. Não existe variação e sombra de mudança. João Calvino diz que seja o que for,
que Deus tenha que fazer inquestionavelmente, Ele o fará, se Ele o tiver prometido. E Ele nos promete muitas coisas. Ele promete que os seus ouvidos não estão tampados, que os seus braços não estão encolhidos. Ele nos promete que a sua misericórdia se renova a cada manhã, como bem lembrou o Edson na sua oração. Ele nos promete que não vai nos faltar amor, que não vai nos faltar segurança. Ele nos promete que nós não seremos tentados além das nossas forças. Em toda e qualquer circunstância, Ele está conosco. Isso me faz lembrar uma história que provavelmente você já deve ter lido, porque circula bastante aí na internet, né? De um idoso que toda manhã pegava um ônibus lotado e descia em frente a uma clínica. E uma moça sempre o observava, e um certo dia ela chega para ele e fala assim: o senhor trabalha nessa clínica que o senhor vai todas as manhãs? E ele responde: não trabalho, minha esposa está internada aí, ela tem mal de Alzheimer. E aí ela pergunta: poxa, eu lamento, mas como é que ela está? E ele responde: ela não está muito bem, está com a memória bastante prejudicada, ela nem me reconhece mais. E aí a moça pergunta: mas se ela nem te reconhece, por que você pega toda manhã esse ônibus lotado, passa por esse aperto todo, anda esse tempo todo nesse ônibus lotado para ir visitar a sua esposa? Sim, eu faço isso. Mas por que você faz isso? Ela não te reconhece mais, que diferença vai fazer? E aí ele responde: ela já não sabe quem eu sou, mas eu sei quem ela é. Ela não se lembra mais das coisas, mas eu jamais me esquecerei dela. Às vezes a gente pode não se lembrar de Deus no meio das nossas crises, mas Ele jamais se esquece da gente. Às vezes a gente está passando por uma dificuldade enorme, por um verdadeiro vale da sombra e da morte. E a gente olha ao nosso redor e a gente não enxerga Deus. E a gente pensa que Deus não está ali conosco, mas Ele está ali conosco. Porque Ele prometeu, e em toda e qualquer circunstância Ele está conosco. Seja na alegria, seja na tristeza, seja na boa fase, seja na má fase. E é esta perfeita estabilidade de Deus que Tiago fala, que nos garante que as suas promessas são eternas, tal qual a sua bondade e a sua misericórdia também são eternas. Nós não podemos jamais nos esquecermos que Deus está conosco sempre, em toda e qualquer situação. Toda e qualquer situação. Ele está conosco. E Ele está conosco porque nós somos a coroa da criação. Segundo o seu querer, Ele nos gerou na palavra da verdade para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Primícia das suas criaturas. Deus nos criou como coroa de sua obra. Se nós olharmos para o texto da criação, Ele cria todas as coisas. E quando Ele termina de criar tudo, todos os seres viventes, Ele então volta e diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. O Evangelho nos une a Deus. O Evangelho nos torna mais semelhantes a Ele. João Calvino diz que o Evangelho não é doutrina de língua, mas de vida. E é por isso que o Evangelho é doutrina de vida e não de língua. Porque Ele nos dá a vida verdadeira. Ele nos torna novamente coroa da criação. E Deus não quer que nós nos percamos. Deus não quer que nós nos percamos. Conta-se da história de um grupo de jovens frequentando o Museu Nacional, em Londres. Quando eles passam por um dos armários e eles veem as seguintes palavras: o corpo de um homem, peso 70 quilos. Aí um deles olha assim e diz: onde está o homem? Ninguém respondeu. No armário tinham 2 jarros de água e dentro dos jarros, contendo fosfato de cálcio, carbonato de cálcio, potássio, sódio e outros produtos químicos. No outro havia jarros cheios de gases, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Estes elementos são medidos em proporções exatamente iguais à do corpo humano. Depois de pensar sobre isso, por algum tempo, um jovem observou: então, sob efeito disto, sou somente isto e nada mais que isto.
Nada mais, concordou um dos estranhos que passavam por ali, e sorriu e saiu. Só que o jovem ficou preocupado. Se nós somos formados apenas de um tanto de cálcio, outro tanto de gases e outro tanto de água, deveríamos ser todos iguais. Deve haver alguma coisa a mais que não possa se guardar em armários. Nisso chega uma outra pessoa e diz: sim, há algo que Deus coloca nessa matéria e que nos torna uma alma vivente. Deus não nos criou para sermos um amontoado de elementos químicos. Nós somos mais do que isso. Nós somos a soma de todos esses amontoados de elemento químico, com o amor sem medida dele por nós. E é por isso que nós precisamos viver o Evangelho. É por isso que nós precisamos ser gratos a Deus por nos ter criado. É por isso que nós precisamos nos lembrar, em meio às nossas crises e aos nossos problemas, que Ele está conosco, porque Ele nos ama de uma maneira tão enorme e tão grandiosa, que Ele deu o seu Filho para morrer por amor de nós. Nós devemos viver o Evangelho não por uma obrigação, mas nós devemos viver o Evangelho por gratidão, porque Ele nos salva e Ele nos criou. Concluindo, onde está Deus em meio às nossas crises? Ele está ao nosso lado, Ele caminha conosco, Ele não nos abandona, Ele quer que nós caminhemos com Ele em meio às nossas dificuldades. Onde está a nossa fé em meio às crises? Não vamos nos enganar, não vamos colocar a nossa fé em circunstâncias, em pessoas, mas vamos colocar a nossa fé em Deus, porque tudo que vem de bom vem de Deus. E a nossa fé deve estar nele sempre. Deus está conosco sempre, em toda e qualquer situação. Não nos esqueçamos disto. Não nos esqueçamos que, por mais escura que seja a noite, a luz de Deus nos guia. Por mais complicada que seja a situação que nós enfrentemos, Ele nos dá a direção. Por mais que nós não tenhamos esperanças diante das dificuldades da vida, Ele é a nossa eterna esperança. Ele não nos desampara. Quando as situações estiverem difíceis, quando você estiver em meio a crises, ore. Peça a Deus que lhe mostre a direção e esteja pronto para viver o milagre de Deus na tua vida. Que Deus nos abençoe.